através da espiritualidade que trabalha junto a esta casa, possa abençoar a nossa intenção desta tarde, que é de aprendermos um pouco mais, todos nós em conjunto, dos ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona. Que eles possam abençoar o trabalho que se realiza nesta casa durante toda a semana. Possa abençoar a nossa irmã Beta, para que ela tenha sempre muito entusiasmo, não desanime nunca, e não desanime nunca de fazer o bem quando puder, embora muitos vão desertando, mas sempre alguns vão ficando, e esses que ficam é porque têm necessidade de se engajar nessa obra. Então, que Jesus abençoe cada um dos que se enganjam aqui nesse trabalho, os que vão ministrar o passe, enfim, que todos nós possamos sair daqui enriquecidos com os ensinamentos que essa casa sempre nos proporciona, em qualquer trabalho. Estaremos aqui sempre acrescentando alguma coisa de bom na nossa vivência das coisas espirituais. Vou tratar um pouco disso hoje. Eu escolhi esse tema, que eu acho maravilhoso. Nos momentos que vivemos, principalmente, em que se abate sobre a nação brasileira como que um desânimo, né? São as notícias de cada dia, de inflação, de desemprego, de falta de oportunidades, disso e daquilo. Nada melhor do que nessas ocasiões nós recordarmos essas palavras do Cristo que diz: não acumuleis tesouros na terra. Por que eu vou usar esse instrumento aqui, passando na tela? Porque nós temos memórias, várias memórias. Nós temos memória visual, memória olfativa, memória auditiva e memória e a memória da comunicação, da fala. Então, se você vê, você grava. Você vendo as palavras, você grava numa memória, na tua memória visual. Você ouvindo, você grava também na memória da audição. E falando, grava-se mais ainda. Quem fala, grava também nas 3 memórias. Por isso que no quartel usa-se muito a palestra audiovisual. É o som, é a imagem, para que isso tudo gravando fique mais fácil o aprendizado. Então, por isso que eu escrevi as frases do Evangelho, para que nós leiamos juntos e gravemos melhor, porque disse que até os espíritos mais elevados na espiritualidade continuam estudando as frases que Jesus pronunciou. Então imagine nós aqui na Terra, o quanto que precisamos aprender estas frases que Jesus pronunciou. São frases como que sagradas e que precisam entrar no nosso subconsciente. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu. Quer dizer, aqui no Brasil não tem muito ladrão, né? Não precisa ter medo que vão roubar. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis. Imagine Jesus no Sermão da Montanha, aquela multidão embaixo vindo e Jesus falando isso. Aquela época, e que se presta para os dias de hoje e se prestará para sempre. Eis porque vos digo,
Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, quer dizer, não colhem, não guardam nada em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais importantes do que as aves? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, com todos os seus poderes, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que vos inquietais pelo vestuário? Observai os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles, em matéria de beleza. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou que nos vestiremos, como fazem os pagãos. Jesus chamava de pagão aquele que não acredita em Deus. Aqui tem esse significado. Os pagãos são os pagões ou pagãos? Agora confundiu tudo. Hein? Pagão. Os pagões. Aonde? Os pagãos. Então, os pagãos que andam à procura, então Jesus designava pagãos como aqueles que não acreditam em Deus. Pagões, né? Vou repetir. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade deles. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que nós estamos fazendo aqui nesta tarde, se não buscando o reino de Deus e sua justiça, para que possamos ser justos e merecer esse reino de Deus? Que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Interpretados, aqui diz Allan Kardec, isso aqui já é a palavra de Allan Kardec. Interpretadas a letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência do homem previdente, que vai buscar no seu trabalho a garantia do seu amanhã, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Porque se nós ficássemos só esperando por Deus, esta misericórdia de Deus, essa providência divina, como ele compara aqui ao lírio e aos animais, então seria, isso não faria sentido o que Jesus disse. No entanto, Jesus quis se referir que a providência divina disponibiliza tudo que a humanidade necessita, assim como disponibiliza para o lírio crescer e se tornar belo, assim como disponibiliza para as aves, pela todas as suas necessidades, Deus disponibiliza para os homens. Não se deve, portanto, ver nessas palavras de Jesus mais do que uma poética alegoria da providência divina, da abundância divina, que nunca deixa o abandono os que nela confiam, querendo todavia que esses, por seu lado, trabalhem. Porque Jesus nos comparou às aves. Olhai as aves do céu, ou as aves no céu. O que elas fazem?
Deus não lhe dá a comida voando. O voo delas é para procurar a comida. É o trabalho da ave voar. E nós sabemos que existem aves migratórias que saem aqui do Nordeste do Brasil e muitas aqui do Sul e viajam até o Canadá. São 3 dias voando dia e noite para chegar no Canadá. Isso dá mais de 4.000 quilômetros em busca do alimento. E depois elas fazem o sentido inverso na ocasião certa. A providência divina está no fato de que elas encontrarão o seu alimento, mas como fruto do seu esforço de voar. Isso é cansativo. Em cada voo desse, a metade da população daquelas aves morrem no meio do caminho. Assim como nós aqui na Terra, muitos morrem na busca das suas necessidades físicas. Mas Deus disponibiliza. E Deus nos diferenciou das aves e do lírio porque nós já somos seres evoluídos. Nós já passamos por aquele estágio do lírio e sobrevivemos, e já passamos pelo estágio das aves e já sobrevivemos, e estamos aqui. Aquelas aves que sucumbem no meio do caminho, mas então, se elas vão em busca do alimento e sucumbem nessa busca, só que o que sucumbe é o corpo físico, não o princípio espiritual daquela ave, porque elas vão lá e colocam novamente os seus ovos, e são fertilizados aqueles ovos, e quem vai vivificar aqueles ovos são aquelas aves que morreram no caminho, renascem novamente, com muita rapidez. Então o que desfalece no meio do caminho é sempre a parte da matéria, nunca o espírito. Assim como nós aqui na Terra estamos sempre vendo a mortandade, nascem milhares de crianças por dia, mas também desencarnam milhares de pessoas. É a ação da matéria, o espírito vivificando a matéria, o espírito ora se desligando da matéria, o espírito ora encarnando, entrando na matéria. É este movimento de vai e vem que a gente só vê o efeito, não vê a causa. Você não vê o espírito agindo sobre o encarne e o desencarne, porque os nossos olhos físicos só enxergam fisicamente, só enxergam a matéria. São olhos de matéria que só enxergam as coisas materiais. As coisas espirituais, apenas alguns têm estas qualidades mediúnicas de poder enxergar os espíritos. Um dia todo mundo enxergará, porque nós, na medida que vamos evoluindo, esses sentidos, a mediunidade é um sentido, será mais um 6º sentido, quando a mediunidade desabrochar e todos nós pudermos acompanhar este movimento do espírito de encarnar e reencarnar, você perceber o espírito desencarnando, o espírito se unindo à matéria. Um dia nós veremos. Por enquanto ainda nós só temos que conceber isso pelo raciocínio. Quantas pessoas estão dizendo, com o preço que disparou do combustível, agora tenho que deixar o meu carro em casa, agora tenho que voltar a andar de ônibus. Outros dizem, vou vender o carro, vou comprar uma moto. É uma ansiedade negativa de que Jesus fala ali. Por que eu vou me preocupar com o amanhã se eu posso resolver esses problemas hoje? De que forma? Muitos estão dizendo, tenho que deixar o carro, vou ter que voltar a andar de ônibus, ou vou ter que ir de bicicleta para o trabalho. Enfim, logo nós pensamos nas coisas negativas, em retroceder, em voltar atrás. Outros dizem assim, meu Deus, como posso? Tenho 4 filhos, vamos passar necessidades.
Outros dizem, vamos ter problemas para manter o mesmo padrão de vida. E assim fica todo mundo entrando em pânico, em vendo a inflação, em vendo todos esses acontecimentos, assistindo notícias negativas. A pessoa começa a falar essas coisas. Temos que economizar água, temos que economizar energia. Então vamos falar um pouquinho de cada coisa. Vamos passar por necessidades, vamos ter problemas para manter o mesmo padrão. Esta é uma atitude, esta aqui é uma atitude diferente. Temos que economizar água, temos que economizar energia. Já deveríamos ter feito isso há muito tempo. Já deveríamos ter o hábito de economizar água e economizar energia, porque quando não se economiza, isso se chama desperdício. E o desperdício sempre foi algo ruim. A economia sempre foi algo bom, mas nós só nos lembramos da economia, de fazer uma poupança, de guardar alguma reserva, na hora que os fatos acontecem. Aí a gente se lembra. Então, a atitude de economizar água e economizar energia, mesmo quando age em abundância, deveria ser um processo natural nosso. Deveríamos nos habituar a isso. Talvez seja necessário que isso aconteça agora para despertar para as nossas necessidades futuras e colocar a criatividade a serviço do progresso, descobrir novas formas de energia para não depender apenas dessa e de outras maneiras de se providenciar água. Com relação a tudo mais do que eu conversei, que falamos anteriormente, devemos colocar a criatividade para funcionar, assim como as aves, em seus voos sem fim, em busca das suas necessidades. As aves, certamente, que só desenvolveram esse instinto de ir buscar o alimento longe, nos momentos em que os elementos ficaram raros ou desapareceram na área em que eles estavam ali acomodados. Tiveram que voar um pouco mais longe, desenvolvendo a sua capacidade de voar. E este voo, cada vez mais longe, chegou até o Canadá, nessa busca do alimento. E depois perceberam que era possível sair de tão longe. E isso as aves foram exercitando aos milhões de anos. Eles foram sempre alternando, buscando outras alternativas. O que ocorre no momento presente é que todo mundo se acomoda do jeito que está. Então podemos buscar alternativas para não regredir, para continuar progredindo. Se você adquiriu o automóvel e utilizou desse automóvel, imagine que o mais difícil você já fez. O problema agora é desenvolver mais fontes de recursos para que você possa continuar usufruindo das coisas boas da vida. E eu me recordo, minha esposa está aí presente, quando nós passávamos por dificuldades, 45 anos juntos, já se passou de tudo, já se passou dificuldades, já se caiu, já levantou, já subiu, enfim, tudo já aconteceu na nossa vida. E quando ela dizia, tem que cortar isso, cortar aquilo, e eu dizia para ela, não, nós precisamos ganhar mais dinheiro para poder suprir essas necessidades novas. Não andar para trás, ir para frente. Então, entrava a criatividade naquele momento de necessidade. E assim criamos, eu me recordo, logo no início que nós casamos, começaram a vir os filhos, um atrás do outro, de repente 4 filhos. E o salário era o mesmo. Vieram 4 filhos, um atrás do outro. E eu estava no quartel, início de carreira militar, não se ganhava tanto, estávamos construindo uma casa.
Aí você entra em pânico, pagando prestação de carro, prestação de casa, construindo casa, e aí os filhos vão chegando, e mais os filhos, e mais comida. Eu entrava em pânico cada vez que ela dizia, estou grávida. Entrava em pânico, mas colocava a criatividade para funcionar. Eu me recordo que eu comecei a fabricar em casa, porque todos os militares recebem um documento a cada 6 meses, que vai sendo arquivado, que é o histórico militar. Ficavam guardando aquelas alterações, certo? Temos um militar aqui que fez o mesmo trajeto que eu. Então, nós íamos guardando aquelas alterações, aqueles documentos que são para o resto da vida. O militar guarda aquilo, aquele histórico militar, como um documento valioso para o resto da vida, até para a sua aposentadoria poder, se por acaso acontecer alguma coisa, você ter uma via daquele documento. Então, como no início da minha atividade militar, eu havia desenvolvido, fui aprender a arte de encadernar, porque eu era encarregado do arquivo do Exército, eu era encarregado do arquivo lá do quartel-general, e encadernei todos aqueles boletins que estavam todos jogados, empilhados. Eu encadernei aquilo tudo por ano, cada ano, escrito o ano tal, e fiz o trabalho, fiz prateleiras, as coisas que estavam jogadas, organizei o arquivo. Mas aprendi uma coisa, aprendi a arte da encadernação. E naquela hora de necessidade, eu me lembrei, um dia que recebi eu tinha as minhas pastas, e eu sabia que todo mundo fazia a mesma coisa. Eu falei, vou inventar uma pasta bonita, escrita com o timbre do Exército, Ministério do Exército, alterações e o nome do militar. E eu fiz aquela para mim, para guardar os meus documentos. Só que todo mundo que viu no quartel quis aquela pasta, quis a mesma pasta. Todo mundo que via, do comandante até o último dos soldados, eu vendi aquela pasta. Aí eu pensei, se na minha unidade militar, todo mundo encomendou a pasta, todas as unidades militares vão querer. E foi o que eu fiz. Comecei a mandar para todas as unidades militares um modelo daquela pasta e comecei a receber pedidos do Brasil todo. Minha esposa está aí. Nós não dávamos conta, eu, ela e arrumei mais um auxiliar e trabalhávamos dia e noite. Durante o dia eu ia para o quartel, à noite chegava em casa, todas as horas disponíveis, nós fazíamos pasta. E ia para a academia militar das Agulhas Negras, e muitas vezes eu tenho encontrado, isso já faz 35 anos atrás, vinha pedido do Amazonas, de todo lugar do Brasil, e eu mandava pelo correio, ou tinha representantes, enfim. Eu já era espírita, e eu não entregava as pontas. Eu sabia que a minha criatividade, que tudo que se faz na vida, tudo que te rodeia, alguém criou, alguém imaginou, geralmente numa hora de necessidade. Porque enquanto vai tudo bem, você não precisa, você se acomoda. As indústrias Matarazzo, que foram as indústrias maiores do Brasil, surgiram a partir daquele primeiro Matarazzo, imigrante italiano, que lá na Itália, eles tinham a profissão de apicultura, criavam abelhas para tirar o mel, e ele chegou em São Paulo, nos primórdios do surgimento da cidade. Então, a coisa que ele sabia fazer era apicultura. E teve necessidade de fazer as caixas das abelhas. E ele fazia aquilo com tanto capricho, que o vizinho viu
E falou, ah, você poderia fazer umas caixas para mim também? E eu compro. Ele fez as caixas para ele e mais do vizinho. Aí ele se deu conta que, se eu preciso dessas caixas, toda a comunidade ali estava desejosa de fazer criação de abelhas. Então ele imaginou, se eu preciso dessa caixa para mim, essa caixa é interessante para o meu vizinho. O vizinho encomendou, o outro vizinho também encomendou. Ele começou a fazer o quê? Além de criar as suas próprias abelhas, vender caixas para abelha. E começaram assim as indústrias Matarazzo, que durante 300 anos foi o impulso renovador da cidade de São Paulo, que se transformou na capital industrial que todos nós conhecemos, que tem um PIB maior do que todos os outros estados juntos, porque o homem foi criativo. Nós somos criativos. Então, ao invés de entrar em pânico, imagine alguma coisa que você possa fazer nesse momento, colocando a sua criatividade para funcionar. Aproveite as suas horas vagas que todo mundo tem. Enfim, no seu emprego, se você chegar e falar, eu quero ganhar mais, mas você não trabalha mais para merecer, certamente que o patrão, ao invés de aumentar, vai mandar você embora, vai ficar pior ainda. Mas coloque a sua criatividade para funcionar no seu emprego, faça muito mais do que aquilo para o qual você foi contratado, em que o patrão, observando o seu chefe, observando a sua criatividade e o seu trabalho e o seu empenho, diga assim, não, essa moça merece, porque se ela sair eu vou tomar prejuízo. Você vai receber um aumento, provavelmente, porque Jesus disse, todas essas outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando você vai à luta, quando você trabalha, quando você se esforça, quando você não está apenas interessado em ter um emprego, mas ter um trabalho, mas executar um trabalho, porque ter um emprego muitas vezes é apenas um hábito de dizer assim, eu estou empregado, se eu sair daqui eu já arrumo outro ali na frente. Muitas pessoas que pensam assim, o importante é que eu estou registrado. Não é isso o importante. O importante é que você seja importante para a empresa que te registrou. Porque se você for importante para a empresa, você estará garantido ali ou em qualquer outro lugar que você for. Então, é isto que Jesus queria dizer, que a providência divina sempre nos dará o necessário. Desde que eu era muito jovem e que comecei a me interessar e estudar no colégio, sempre se dizia, vai faltar alimentos na terra. Quando eu entrei na doutrina espírita, quando eu li aquelas revistinhas da Seixoyer, em que fala da misericórdia infinita de Deus e da providência infinita de Deus, eu tinha a convicção de que a terra é suficientemente preparada por Deus para alimentar todos os espíritos que vão reencarnando. Muitos estudiosos criticam, não entendem a teoria da reencarnação, que para nós não é uma teoria, porque dizem assim, como é que pode ter reencarnação se a humanidade vai aumentando? Onde é que estavam aqueles espíritos antigamente, que tinha muita pouca gente no planeta, e agora tem milhões em cada grande cidade? Onde estavam esses espíritos? Estavam esperando a oportunidade de reencarnar, para não sobrecarregar a produção de alimentos que vem surgindo em função da nossa criatividade. A terra sempre pôde produzir alimentos, mas há 50 anos atrás existiam tratores para poder semear em grande quantidade. Existia a tecnologia que existe hoje, em que colhedeiras
colhem mais do que 1 milhão, de uma colhedeira só, é capaz de colher mais do que 1000 pessoas colhiam antigamente, em que um sujeito dirigindo essa colhedeira fica assistindo televisão, tem ar-condicionado, e ele está ali passando, e tem colhedeiras automáticas hoje, que nem mais precisa também, elas são dirigidas pelo GPS. Colhedeiras aqui no Paraná, colhendo soja, trabalhando esse trator gigantesco, colhendo, batendo, ensacando a soja, cada máquina dessa. Imaginem, essas colhedeiras, há 50 anos atrás, não existiam. Então, a possibilidade da terra responder às nossas necessidades estavam intrínsecas ali na terra, mas era preciso a tecnologia, e novas tecnologias surgirão, sempre surgirão, na medida do nosso progresso, sempre adequadas às nossas necessidades. É nisso que precisamos entender o que Jesus queria dizer da providência divina. A providência é infinita. Deus não é um pai relapso como muitos pais humanos que põem os seus filhos no mundo e não assumem a responsabilidade. Deus vai colocando os seus filhos no mundo, sabendo que as suas necessidades serão supridas, tanto o lírio do campo, quanto as aves do céu, quanto os seres humanos. Todos nós somos criação divina dentro do seu grande plano, para que todos nós sejamos felizes. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário, na hora certa, e necessário para cada um. O homem, porém, olha o exemplo que eu vou dar depois, leia isso aqui e grave bem. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem, enquanto uns têm demais, têm o supérfluo. A natureza é equilibrada. Nós é que não sabemos distribuir por causa da nossa ganância, do nosso egoísmo. Então ocorre isso, ó. Isso aqui quem escreveu foi Allan Kardec. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência então o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz da consciência que sempre o adverte. Todos ouviram a notícia do Eike Batista essa semana? Em que todos, quem não sabe nada a respeito do Eike Batista, até há bem pouco tempo atrás, até coisa de 5 anos atrás, ele era a 7ª fortuna do mundo e a primeira do Brasil estourado. Era o homem mais milionário do Brasil. E ontem, não sei, todos os seus bens, que foram caindo, e todos os seus bens, ontem, não sei, foram sequestrados pela Polícia Federal, avião, barcos, uma Lamborghini de quase 3 milhões de reais, mais 7 carros de luxo, a casa do filho, dos filhos, a casa da esposa, a casa da Luma de Oliveira, tudo foi sequestrado, a ponto de, hoje de manhã, eu vi a notícia, de que o advogado dele, que ele não tem dinheiro hoje nem para comprar bananas, nem para comprar o alimento do seu filhinho de 3 anos de idade. Então isto ilustra bem quando Jesus diz: não entesoureis tesouro da terra, que o ladrão leva, porque é muito
sofredor para aqueles que estão no alto e caem. Para o pobre ficar rico é ótimo, é gostoso, mas quando você está bem de vida e perde tudo, é difícil. Portanto, nós estamos vendo, como nunca aconteceu no Brasil, poderosos indo para a prisão, administradores, políticos, enfim. Tudo que vem fácil vai fácil. Tudo que vem fácil vai fácil. Falou bem? Então o que eu quero concluir com este trabalho de hoje? Que é preferível viver com simplicidade. Quando se pode economizar, se economiza, imaginando que poderão vir dias difíceis. A nossa vida aqui na Terra está sempre por um fio. Hoje você está com saúde, você sofre um acidente qualquer, indo para casa, ou uma doença, você é surpreendido com uma doença que não esperava, e aí não tem recursos nenhum. Então, viver com simplicidade é muito menor. Você vive com mais liberdade do que quando você tem muita coisa com que se preocupar. Vocês já imaginaram o quanto custa em preocupação para manter uma fortuna dessa do Eike Batista? Eu tenho quase que certeza que ele está feliz hoje. Se ele estiver feliz, então ele é um vencedor de verdade. Porque agora começa o verdadeiro crescimento dele. Se ele souber utilizar a lição da humildade, ele se tornará uma criatura verdadeiramente vencedora neste mundo, porque ele saberá vencer também espiritualmente. Agora pode ocorrer duas coisas: o desespero, levá-lo até o suicídio, porque muitos espíritos fracos não saberão trabalhar essa questão. Então eu sugiro no dia de hoje que, além de não ter vergonha de levar uma vida simples, como a maioria das pessoas que vêm a uma casa espírita, que vão a uma igreja, que vão a um templo evangélico, a grande maioria vai em busca de algum tipo de consolo, porque aqueles que estão consolados materialmente geralmente não vão buscar na religião qualquer outra coisa para a sua alma, porque geralmente nem acreditam na alma nem no espírito. Então todos nós levamos desta casa a consolação de que a nossa vida é o menor custo-benefício que Deus nos concede diante dos nossos merecimentos. Não porque a terra não tenha condições de nos deixar a todos ricos. Já deveríamos estar todos ricos, se não fosse essa disparidade gigantesca em que uma minoria usufrui da riqueza. Uma outra estatística que se fez na ONU: os 1% dos mais ricos do mundo detêm mais riquezas do que os 99 somados. 1% dos mais ricos do mundo possuem mais fortuna, mais bens do que todos os outros 99% somados. Então essa disparidade, em função do egoísmo de poucos, a grande maioria vive essa desigualdade. Agora, por que nós fazemos parte dessa desigualdade pobre? Dessa desigualdade, por quê? Porque quando nós fomos ricos, que Deus já nos deu essa oportunidade,
várias vezes talvez, nós nos perdemos por não saber administrar a riqueza. Aí a gente vem no aprendizado da pobreza. Porque diz o livro dos Espíritos que a riqueza se alterna. A riqueza se alterna. Uma hora você nasce em Copacabana, mas como você não sabe viver em Copacabana, você olha para o morro e dá risada daqueles coitados que estão lá no morro. Você não se lembra deles? Quando você desencarna, você vai para o morro. Mas quando você está no morro, ao invés de se conformar, ao invés de agradecer a Deus a oportunidade que agora te dá, você fica revoltado contra Deus, porque você quer Copacabana. E assim, nós estamos nessa alternância, uma hora na pobreza, uma hora na riqueza, sem nunca aprender a trabalhar com desprendimento. É o egoísmo por trás disso tudo que engendra esta situação de pobreza em que vive um planeta riquíssimo que o Pai construiu para todos nós, cheio de riquezas e de farturas. O alimento que se desperdiça no Brasil também é estatístico, é 30% de tudo que se colhe é desperdiçado no Brasil, entre a colheita e chegar no prato das pessoas. 30% vai para o lixo, é desperdício. Portanto, olhe como a terra é rica e ainda tem os interesses comerciais. Quantas vezes a gente viu criadores de qualquer coisa, de frango, colocando o frango para morrer nos seus armazéns para não baixar o preço, porque ele tira a lucratividade. O nosso foco ainda não é o trabalho e o benefício da humanidade. O nosso foco ainda é o lucro. A gente só quer o lucro, esse egoísmo que faz com que todos, e a grande maioria, ainda seja pobre. Porque Deus é Deus de ricos. Deus é que espalhou a riqueza no universo. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros legítimos. Todos nós, pretos, brancos, idosos, crianças, somos herdeiros legítimos de toda essa riqueza. Mas ainda não aprendemos a trabalhar com ela. Então, o que eu sugiro é que pratiquemos a espiritualidade. O que é praticar a espiritualidade? É isso que Jesus falou. Praticar a espiritualidade é você viver mais para o espírito do que para a matéria. Viver a espiritualidade não é viver uma vida mística. Não é você se trancar num quarto e ficar rezando o dia inteiro. Isso não é viver a espiritualidade. Viver a espiritualidade não é você ir lá para o Tibete e se transformar num monge budista e ficar lá com aqueles sinos, aqueles cerimoniais do dia inteiro. Isso não é viver a espiritualidade. Viver a espiritualidade é isso aí. Agir levando os outros em consideração. Você ter sempre o teu próximo em consideração. Porque o teu próximo é espírito. Encarnado, mas é espírito. Isto é viver em função da espiritualidade. Você sempre que fizer alguma coisa, leve em consideração o teu próximo, não pense em você mesmo. Assim você vai ter sucesso no teu trabalho, se você tiver uma vida de espiritualidade. Se você o fizer com sinceridade e persistência, a consideração ao teu próximo. O sujeito aqui é agir levando os outros em consideração. Nós não levamos ninguém em consideração. Nós só levamos nós mesmos. Nós queremos ter vantagem em tudo. Se você quer ter vantagem em tudo, você não está levando o outro em consideração. Então, se você o fizer com sinceridade e persistência, pouco a pouco, passo a passo, será capaz de reordenar os seus hábitos e suas atitudes e pensar menos em seu pequeno mundo de interesses e mais no interesse de todas as outras pessoas
e encontrará mais felicidade. Isso aqui é um texto que eu tirei de um livro do Dalai Lama, este personagem que tem vindo muito para o Brasil, que saiu fugido lá do Tibete, porque a China quer anexar o território do Tibete à China, que antigamente era, mas os tibetanos querem a independência, e o Dalai Lama era um desses espíritos líderes daquela comunidade, que teve que fugir do Tibete, mas que é um espírito de muita luz, esse Dalai Lama, pelo que ele escreve, pela sua vivência, que ao invés de enfrentar os chineses pela força, decidiu sair de lá e fazer uma liderança tipo Gandhi, né, para libertar o Tibete sem violência, porque ele é budista. Então, o Dalai Lama diz: viva uma vida espiritual. De que forma? Nada. Não é necessário nem de religião. É a tua conduta diante do próximo. É tudo isso que nós acabamos de falar. É você não deixar de ser egoísta. Se você não for egoísta, você é bem sucedido em qualquer lugar, em qualquer relacionamento, seja marido ou mulher. Não dá para conviver entre duas pessoas egoístas. Não, isso aqui é meu. Não, mas isso aqui era meu, não, mas não é mais teu, é meu. E um querendo saber quem recebe mais, quem dá mais, para poder usufruir mais. Isso é uma atitude egoísta. Então, viver de uma forma espiritualista é a sugestão que eu quero deixar como mensagem final desta tarde, em que abordamos este tema trazido por Jesus no seu Evangelho. Observai os lírios do campo, observai as aves do céu, que Deus cuida, quanto mais Ele não cuida de você. Quando você percebe que parece estar abandonado por Deus, é na verdade Deus te carregando, Deus te conduzindo, porque é o teu momento de crescimento, é o momento em que tem que entrar em ação a tua criatividade, para sair de qualquer situação desagradável, seja ela sentimental, seja ela de ordem material. Neste momento que você começa a ter medo, em função das propagandas, esse momento, assuma uma postura positiva, assuma uma postura de filho de Deus inteligente, criativo, e descubra novas formas. Talvez seja o momento para você sair daquela zona de conforto, porque a zona de conforto é esta em que o sujeito está aí acomodado e de repente vem o sofrimento para te tirar daquela zona de conforto e te lançar para algo muito maior, que você possa aproveitar e ser feliz para toda a sua vida. Muito obrigado, que Jesus